Cláudio, hoje o Paraná Pesquisas divulgou uma nova pesquisa de opinião pública, agora, né, fugindo já do tema eleitoral municipal, né, que a gente passou a régua só mesmo em Macapá, que teremos eleições no próximo domingo, ou mais conhecido como depois de amanhã. Mas temos um levantamento relativo à presidência da República. Afinal, né, Cláudio, termina uma eleição, a gente já pensa na outra, né? Exatamente. Aliás, essa pesquisa é uma pesquisa nacional realizada pelo Paraná Pesquisa e começou exatamente no dia 29, que foi o dia da eleição de segundo turno em 57 municípios no Brasil, né? E essa pesquisa começou no dia 29, o campo, e terminou no dia 1º. E é uma pesquisa desconcertante para todas aquelas pessoas que lutam para derrubar ou para desestabilizar o governo de Jair Bolsonaro. A pesquisa fez 3 cenários para presidente da República, né? Para a eleição de presidente da República, 3 cenários, porque são muitos os pré-candidatos, e aí não dava para colocar todos num lugar só, num cenário só, porque há alguns partidos que ainda não definiram quem será o seu candidato, né? Então, foram 3 cenários, e o detalhe é que o Bolsonaro lidera os 3 cenários. Ele também lidera todas as disputas diretas em segundo turno com qualquer dos candidatos ou dos possíveis candidatos a presidente, né? No primeiro cenário, por exemplo, ele lidera com 33,3%, exatamente um terço dos votos, né? Seguido de Sérgio Moro, que tem um terço dos votos do Bolsonaro. 11,8. Quer dizer, o Bolsonaro lidera com 33,3, seguido Sérgio Moro com 11,8, Ciro Gomes com 10, Fernando Haddad do PT com 8,8, Luciano Huck com 7,8, Guilherme Boulos 5,7, João Dória em sétimo lugar com 3,7 e João Amoedo com 2,8. Esse é o cenário, portanto, com Ciro Gomes e Fernando Haddad, candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Se tira o Haddad e entra o Lula, o Bolsonaro continua na frente com 32,9% dos votos, Lula com 17%, ali é quase a metade, 17,8% das intenções de voto. Em seguida vem Sérgio Moro, Ciro Gomes, Guilherme Boulos, João Dória, Marina Silva e João Amoedo, mais ou menos com os mesmos percentuais do primeiro cenário. No cenário 3, aí tira sem o Lula, né, e entrando o Ciro Gomes, então temos Jair Bolsonaro em primeiro, ele então vai para os píncaros, sobe para 35,8%, o Ciro Gomes em segundo com 12,1%, Haddad 11,5%, Luciano Huck 9,5%, João Dória 4,8%, João Amoedo 3,5%, Mandetta, lembra do Mandetta? É. 2,7%, e Flávio Dino, governador do Maranhão, que pretende ser uma espécie de novo Lula, né, das esquerdas e tal, ele tem apenas 1,2% das intenções de voto. Se você for considerar as opções de segundo turno, supondo um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, a pesquisa mostra que Bolsonaro venceria com 47% dos votos contra 33,4% de Lula. Se a disputa de Bolsonaro em segundo turno for contra o seu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele também vence, 44,9% a 34,7%. A disputa sendo entre Bolsonaro e Ciro Gomes, por exemplo, a vitória é ainda mais expressiva, é de 48,5% para o presidente atual contra 31% para Ciro Gomes. Se for com João Dória, é talvez a vitória mais folgada de Bolsonaro numa eventual disputa de segundo turno. Bolsonaro somaria 51,1% dos votos neste momento contra 23,8% de João Dória. E, finalmente, uma eventual disputa com Luciano Huck, Bolsonaro teria 48,6% dos votos, vencendo com muita folga o Luciano Huck com 29,7%. Então, esses são os resultados. Foram entrevistados 2.306 pessoas, eleitores em todo o Brasil, em 192 municípios brasileiros, dentro de todas aquelas regras de metodologia científica de uma pesquisa do gênero. E está aí, primeira pesquisa feita com vistas às eleições presidenciais de 2022. Me chama a atenção aqui, Cláudio, Lana, o desempenho hoje nesses 3 cenários do governador de São Paulo, aqui, João Dória, que com muita dificuldade passa dos 4% aqui nesse terceiro cenário, 4,8%.
E talvez hoje os dois personagens que mais polarizem, né, Cláudio, na política nacional, que é justamente o governador aqui de São Paulo e o presidente da República, né, justamente envolvendo a questão da Covid-19. Foi um tema aí que os dois se engalfinharam e vem se engalfinhando, e isso não se traduz em números, pelo menos em apoio hoje, o que seria hoje, daqui 2 anos a gente não sabe, numa disputa presidencial. Né? Também tem a polêmica envolvendo o Sérgio Moro, que aparece em segundo lugar com 11% dos votos, um terço da intenção de voto de Bolsonaro. É pouco, mas não tem também um jogo claro na área política, e o desgaste também foi provocado pela decisão do ex-ministro, ex-juiz, e agora pode ser ex qualquer coisa da iniciativa privada, porque anunciou que entraria para um enorme escritório para defender empresas que quebraram no processo tocado pela Lava Jato, coordenado por ele, e que recebeu várias críticas, o AB reagiu. Então, bastante polêmica essa decisão do ex-ministro, ex-juiz, e parece que no jogo político também não tá com uma perspectiva muito positiva, né? Vamos ver o que vai dar. É um cenário engraçado, né? A gente está na metade do caminho, na metade do governo Bolsonaro, mas é altamente imprevisível o que vai acontecer do ano que vem para frente. Primeiro, por conta da vacina. Enquanto essa questão da vacina não sair da frente, quem é que vai ser o responsável por trazer a vacina para o Brasil, iniciar a retomada da economia? E depois as decisões econômicas que vão decidir o futuro do país, as reformas paradas no Congresso, tanta coisa para acontecer, porque 2020 parece que foi pausa, né? Pausou tudo, agora 2021... A gente deve viver um ano bastante acelerado, que vai, sim, deixar muito mais claro esse cenário eleitoral para 2022. É difícil falar que é cedo, porque a gente está na metade do caminho. Mas é meio cedo para falar em 2022, vocês não acham? Muda muito rápido, né? Acho que não. Já começou o jogo. Eu não acho cedo, não é porque pela distância temporal. É porque o jogo começou já, entendeu? É bom a gente saber tomar o pulso da situação, porque basicamente serão esses os personagens. A menos que surja até lá um outsider, que eu acho que há espaço para isso, né, para uma pessoa completamente que desconcerte, né, que desarrume esse arrumadinho aqui, que está tudo arrumadinho para a eleição presidencial ser disputada entre essas pessoas. Por exemplo, Sérgio Moro tem uma dificuldade que teve, né, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Era qual partido? Né? Por qual partido? O Joaquim Barbosa ficou patinando nessa dúvida shakespeariana, né, de ser ou não ser este ou aquele partido, e foi se esvaziando até que virou. Até porque, por mais que tenha apoio popular, né, Cláudio, isso não se traduz em apoio político, que é essencial, né, na Constituição. O partido tem que ser organizado no país todo, a não ser que seja um fenômeno como foi o caso do Collor lá atrás, em 89, e agora o Bolsonaro mais recentemente, né, que apesar de não terem partido político relevante, eles acabaram eleitos por força da sua liderança, né, e do seu carisma. Agora, eu acho que nessa questão que você tratou bem, sabe, Cris, entre o João Dória e o Bolsonaro, e você vendo esses números que basicamente repetem levantamentos anteriores, né, que indicavam mesmo essa distância imensa, né, entre o primeiro colocado nas pesquisas para presidente, que é o Bolsonaro, e o governador de São Paulo, que apesar do protagonismo que tem na política, isso não se traduz em intenção de votos, né? E interessa aos dois essa briga permanente, essa troca de farpas, de acusações e de agressões, né? Interessa ao Dória, porque quem sabe ele sendo considerado a antítese do Bolsonaro, ele acabe crescendo, né? No seu projeto de ser candidato a presidente. Isso não funcionou até agora, mas, enfim, é uma estratégia. Do mesmo modo, é uma estratégia também que interessa ao Bolsonaro bater no Dória, porque, afinal de contas, ele está batendo num candidato, ele está escolhendo um adversário, né? Não tenha dúvida que é uma esperteza política. Ele está escolhendo um adversário fraco, um adversário que é mais fácil de bater, na concepção do presidente da República. Então, é uma disputa, vai ser uma disputa muito, muito interessante. A gente percebe que o desempenho do Guilherme Boulos em relação a pesquisas anteriores continua basicamente o mesmo. Ele não, apesar do protagonismo que ganhou na eleição municipal, na campanha municipal de São Paulo, ele não teve grande
como é que eu diria, enfim, crescimento ali junto aos brasileiros, dos demais estados. Ele está ali à volta sempre de 5%, que é muito, viu? Quero dizer que é um belíssimo de um percentual, 5%. Mas ele já tem ali uns 5%, não é grande coisa, mas mantém ele no jogo. Agora, uma coisa que também fica claro, e é bom que os partidos comecem a analisar esses números, é que um tema que a gente discutiu muito depois que as urnas fecharam no último domingo, né? E a gente teve todo o cenário constituído nacionalmente de penetração dos partidos depois da eleição municipal, é que se não for constituída aquela... O que muita gente fala sobre frentes, né? Uma frente de centro-esquerda, uma frente de centro-direita, os partidos, os candidatos não se aglutinarem em nomes, talvez, de maior consenso, de maior consenso, né? E tudo mais, vai ser difícil mesmo essa eleição. Muito porque fragmentado. Fragmenta demais e aí o presidente sai na frente, não tem jeito. Isso foi uma das análises, né, que a gente fez logo que terminou o período eleitoral, conversando com especialistas. Aliás, o podcast do Jornal da Band é sobre esse assunto, o pós-eleitoral, o balanço pós-eleitoral, o recado das urnas, é que a fragmentação ainda está reinando. Apesar da pequena reforma política que a gente fez em 2017, que acabou com as coligações e que daria uma enxugada. Agora a gente só deve ter resultado em enxugamento no número de partidos no próximo processo eleitoral também. Bom, enfim, não vamos entrar na chatice. O ponto importante, acho que é isso. O eleitor... É muito chato acompanhar a política para quem não é especialista, né? O eleitor vê esse bando de sopa de letrinha aí, o que isso significa? Tem que ter algum significado se eles começarem a assumir mais claramente as posições dos partidos, né? E aí, para isso, a gente tem que ter um número razoável de partidos, não 33, pelo amor de Deus. Ter 6, ter 10, não tem uma receita mágica, mas ter um número de partidos que tenha realmente significado ideológico para que as pessoas possam acompanhar e se enquadrar de maneira mais clara ali, né? E realmente ter um candidato pelas ideias e não só pela imagem, pela figura. É muito personificada a política no Brasil. Mas, enfim, é um debate que a gente tem até 2022 para fazer. Cláudio Humberto. Não falamos de vacina hoje, gente. Não falamos, né? E a vacina vai ser decisiva para isso também. Só para concluir esse tema, né? Uma figura que também caminha para pagar mico nessa caminhada aí pela presidência da República é Luciano Huck, né? Ele, até agora, ele tem o conceito típico de um aventureiro, alguém que está se aproveitando da popularidade que tem em razão do seu programa na televisão para tentar ali emplacar como uma candidatura, como se isso fosse suficiente para emplacar uma candidatura presidencial, né? É preciso muito mais do que isso, né? É preciso ter... o Brasil demonstrou, sobretudo nessas eleições agora municipais, que está querendo outra forma de político, né? Essas coisas, esses políticos arrivistas, esses caras que aparecem ali de última hora, gente que de repente, para se aproveitar da popularidade e tentar se eleger para cargo majoritário, sobretudo, esse tipo de aventura eu não apostaria muito nelas, não. E a eleição municipal deixou claro isso, né, Cláudio? Muito claro. Você pega um cara como, embora ele tenha um histórico de cavalo paraguaio, você pega o Celso Russomano, né? Que é muito famoso em razão da sua participação na TV e tal. Você vê o fracasso que significou a candidatura dele. Teve uma votação, ainda que razoavelmente expressiva no primeiro turno, muito aquém daquilo que ele próprio esperava, né, no início da campanha. Então, acho que esse Luciano Huck vai se insistir nesse projeto, muito embora seja um projeto rico do ponto de vista financeiro mesmo, né? Há grandes empresas ali construindo, digamos assim, um projeto, né, em torno de uma eventual candidatura dele, porque essas pessoas acham que dinheiro é tudo, né, que com dinheiro será possível conquistar o poder. Também o Brasil já não leva isso em conta, né? Já não é tão necessário assim, é só você verificar o atual presidente da República. Ele foi eleito gastando na sua campanha R$2,5 milhões, que enfim, isso corresponde a um apartamento de classe média em qualquer cidade brasileira. De classe média, enfim, é um preço, né? Já é um preço assim, mas assim... e ele foi eleito sem precisar de doações de grandes empresas, né, de nenhum tipo de safadeza, de nenhum tipo de aliança de empresários, como hoje se forma em torno do Huck. Eu acho que o
o povo brasileiro já amadureceu muito para ficar aceitando esse tipo de enganação.